Bom, meu nome é Daniel, professor de Física, e a gente vai falar hoje de movimento retilíneo uniforme, mais conhecido como MRU. Vamos começar definindo o que seria esse movimento retilíneo uniforme pelo nome. Primeira coisa que a gente tem que definir o que é movimento. Então, essa definição de movimento ela está associada a um conceito anterior que é o conceito de referencial. Então, o que é esse referencial? É um ponto de referência. É o ponto a partir do qual você vai analisar esse movimento. Então, se você tem um referencial e a distância desse ponto, desse corpo, desse referencial até o corpo que você está observando, essa distância ela muda com o tempo, então eu digo que ele está em movimento. Se essa distância não mudar com o tempo, então eu digo que ele está em repouso. Então, o conceito de movimento retilíneo uniforme o corpo vai ter que estar em movimento, consequência disso ele vai ter uma velocidade, ele vai ter que estar em linha reta e vai ser uniforme porque essa velocidade ela não muda. Então, a primeira característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade ela é constante. E qual é a consequência dessa velocidade ser uma constante? É que numa situação aqui qualquer, se eu digo que esse camarada está com uma velocidade de 2 metros por segundo e ele tem uma velocidade constante, isso quer dizer que durante um segundo que ele se movimenta, ele vai percorrer, se aqui ele partiu do zero, ele vai percorrer 2 metros, outro segundo de movimento, ele vai ter percorrido também outros 2 metros e assim sucessivamente. Então, essa velocidade, que é 2 metros para cada segundo, ela é constante. 2 metros para um segundo, 2 metros para um segundo, 2 metros por segundo. Então, aqui, o que a gente vai ter é uma velocidade constante. E como é que a gente define essa velocidade? A gente define essa velocidade como sendo uma distância que ele andou dividido por um tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Por exemplo, se uma pessoa faz uma viagem no seu carro e percorre uma distância de 100 quilômetros e gasta para percorrer essa distância 2 horas, então eu posso dizer que a velocidade, para ser mais preciso, a velocidade média que esse camarada vai desenvolver nesse percurso é de 100 quilômetros para um tempo de 2 horas. Isso é a mesma coisa dizer que a velocidade média vai ser de 50 quilômetros por hora. Então, essa velocidade média é a mesma velocidade do corpo, é a velocidade que ele vai ter em todos os instantes. No caso do movimento uniforme, se eu digo que eu tenho um movimento retilíneo uniforme, nessa situação eu posso dizer que a velocidade média vai ser igual à velocidade em cada instante. Essa velocidade em cada instante a gente chama de velocidade instantânea. Então, a velocidade que ele vai desenvolver nesse percurso é de 50 km por hora. Se ele está descrevendo o MRU, então eu posso garantir que a cada hora que ele está se movimentando, ele vai percorrer uma distância de 50 km. Se a gente for representar esse movimento, ou se a gente precisar identificar onde esse corpo vai estar depois de, sei lá, 3 horas, como é que eu faço? A cada hora ele percorre 50 km. Em 2 horas
100. Em 3 horas ele vai estar em que posição? Na posição 150. Mas se eu quiser saber depois de 3 dias, de um mês de movimento, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer de 1 por 1, de 50 em 50, até chegar nesse tempo que está sendo pedido? Não. Para isso, a gente tem uma função horária da posição. O que é que essa função horária da posição ela vai me dar? Ela vai me dizer como a posição desse corpo vai mudar com o tempo. Então, a gente aqui, se a gente partir dessa equação, a gente pode escrever o seguinte: a velocidade ela é um ΔS sobre um ΔT. Quem é esse ΔS? Toda vida que você vir aqui esse delta aparecendo na física, esse delta vai representar uma variação de uma posição, uma variação do espaço sobre uma variação do tempo. O que seria essa variação do espaço? Seria espaço final menos espaço inicial. O que seria essa variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Se eu quero uma função da posição, função horária da posição, eu quero definir a posição em função do tempo. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é zerar o cronômetro. Ou seja, no instante inicial, o meu corpo vai estar partindo do instante zero. Então, no início do movimento, eu estou sempre com o cronômetro zerado. E aí, se eu observo para o que é que sobrou aqui, V igual a S menos S0 sobre o T, isso, a partir daqui, eu vou chegar nessa função. Se eu fizer aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, fizer aqui um cruz-credo, né? Esse por esse, aqui vai ficar S menos S0, vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Se a gente passar esse S0 para o outro lado, vai ficar assim, S vai ser igual a S0 mais VT. Isso aqui é o que a gente chama de função horária da posição. E é a partir dessa relação que eu vou fazer a previsão de onde é que o meu corpo vai estar no decorrer do tempo. Aqui é o ponto de partida. Aqui é o ponto de partida e aqui é a minha velocidade, que são duas constantes. A velocidade é constante porque a gente está tratando de um MRU e esse ponto de partida é uma constante que é o ponto de onde ele saiu. No nosso exemplo aqui, se eu considerar que ele partiu da posição inicial 0 e quiser saber qual é a função horária para esse movimento, a função horária para esse movimento vai ser S igual a S0, que é o ponto de partida, mais a velocidade vezes o tempo. A posição que ele vai estar vai ser igual à posição inicial, se ele saiu aqui do ponto inicial, que é 0, mais a velocidade dele, que é 50, vezes o tempo. Então, a função horária para esse movimento seria S igual a 50 vezes T. Como eu disse para vocês, se eu quiser saber onde é que esse cara vai estar para qualquer instante de tempo, eu venho aqui nessa função e substituo o T pelo tempo que você tiver interessado em saber onde é que ele vai estar. Na realidade, o que essa função vai te dar é uma previsão de onde o corpo vai estar no decorrer do tempo. Por exemplo, se a gente tiver interessado em saber onde é que ele vai estar depois de 10 horas, ou seja, para um tempo de 10 horas, depois de 10 horas de movimento, esse camarada aqui vai estar em que posição? Se ele permanecer com esse MRU com a velocidade de 50 km por hora. Ele vai estar na posição
50t. Só que o nosso t, ele é igual a 10, então vai ficar S igual a 50 vezes 10. S vai ser igual a 500. Como aqui eu estou trabalhando com esse exemplo, a minha posição, a minha localização está sendo marcada em